crescimento nas vendas do varejo vem aumentando e também a oferta de emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, em junho foram criadas 8.989 vagas formais só na região metropolitana de São Paulo. Mais de 3.000 delas foram abertas na área comercial. O varejo é responsável, entre esses 3.000, por 1.818 empregos. Lembrando, só no mês de junho, mas nem tudo é maravilha nesse setor. Alguns segmentos, como o de lojas de departamento, continuam a registrar quedas na contratação de mão de obra desde o agravamento da crise econômica internacional. Mas vale deixar registrado, o setor não entrou no vermelho. Esses dados deixam as empresas varejistas mais otimistas quanto ao rumo dos seus negócios para este ano e para 2010, Marcel. Sim, porque a cada mês o varejo está melhorando, a economia como um todo está melhorando e as perspectivas para 2010 são de um crescimento da economia na casa de 4, 4,5% e o varejo deve crescer acima disso, porque o principal indutor desse crescimento é o comércio. Então temos uma expectativa aí para o ano que vem de um crescimento de 5, 6% do varejo, que acho uma boa alternativa depois daquilo que nós tivemos nos primeiros meses desse ano e no final do ano passado. E por que nesse crescimento da oferta de emprego as lojas de departamento não acompanham a média do varejo como um todo? Qual é a especificidade desse tema lojas de departamento versus emprego? É que elas não demitiram quando houve a crise, nas proporções que outros setores demitiram. Quer dizer, na verdade, mantiveram. Elas mantiveram. Então, elas agora estão mantendo e, para o final do ano, voltam a contratar. A partir de outubro, nós vamos ver um crescimento do emprego no varejo e especialmente nas grandes lojas. Porque vem a época de Natal, é uma época sazonal importante de vendas, não é? Exatamente. E essa mão de obra é contratada agora e dispensada logo depois? Uma parte dela é absorvida no ano seguinte, dependendo da expectativa do ano. Quando se espera um ano bom, como é o caso, como é o caso para 2010, o número de pessoas contratadas temporariamente que são aproveitados é muito maior do que como ocorreu este ano, em que a expectativa não era favorável. E realmente houve um início de ano complicado, não é? Exato. Alguns segmentos do comércio praticamente não sentiram, como foi o caso dos supermercados, porque eles dependem muito mais da renda, que não chegou a ser seriamente afetada, do que do crédito. Mas aqueles setores que dependem do crédito, como foi o caso de veículos nos primeiros meses da crise, linha branca. E a linha branca, todos esses, sentiram o impacto pela falta do crédito. Agora, com a normalização, a expectativa é de que eles voltem a crescer e tenham um fim de ano bom. Vamos ter um bom Natal, do seu ponto de vista do comércio e do varejo. Vamos ter um bom Natal, não podemos dizer que é excepcional. Comparado com 2000 mas comparado com 2008, seguramente será melhor. Então, a nossa marolinha, né, a nossa crise econômica, o Brasil está realmente saindo, quem sabe, mais rapidamente do que os países mais desenvolvidos? Seguramente nós estamos saindo mais rápido, nós sofremos menos, mas nós não podemos considerar que a crise já foi ultrapassada. Porque nós estamos tendo uma recuperação do consumo e da produção industrial voltada para o mercado interno. Mas nós tivemos uma queda muito grande dos investimentos, que é o que vai determinar o crescimento futuro, e uma queda grande das exportações de manufaturados, inclusive veículos. E a exportação de manufaturados só vai se recuperar quando o mercado interno dos Estados Unidos e dos outros países se recuperar, voltar a absorver. Nós entrevistamos recentemente aqui no Sala VIP o Piero Neto, vice-presidente da General Motors. Ele dizia que essa crise mundial, né, tem dois países aí que estão crescendo, é a China e o Brasil. É isso, Marcelo? Exato, só que a China vem crescendo a uma taxa muito superior à nossa, como já vinha crescendo anteriormente. O Brasil esse ano talvez feche com um PIB próximo de zero, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas é um bom resultado se compararmos com os outros países. Então isso significa, Marcelo Solimeu, que pelo menos em termos gerais, quer dizer, o Brasil está saindo antes, tem chance, está demonstrando que tem um mercado interno pujante, que tem um consumo impressionante aqui
dentro do país, e isso está permitindo que o país saia dessa crise antes do que muitos outros, inclusive na América Latina inteira. Exatamente, porque nós temos um mercado interno grande. O mercado interno brasileiro é dos maiores do mundo. O mercado interno chinês também vem garantindo o crescimento da China, porque uma parte das exportações da China também declinou. O grande consumidor mundial, que é os Estados Unidos... Parou de comprar? Parou de comprar. Então, agora está se procurando novos consumidores no mundo. Sob o ponto de vista psicológico, esse famoso componente psicológico da crise, não é? Até agora, nos Estados Unidos, o pessoal estava reclamando que não se tinha gerado uma ideia brilhante para, sob o ponto de vista de comunicação, para contrabalançar, contrapor, não é? A esse componente grande, não é? Psicológico que forma, que está no DNA da crise, né? Parece que o brasileiro não se importou muito com a crise, né? Porque o mercado interno continuou pujante. É porque a grande camada da população, a grande maioria da população de baixa renda, foi menos afetada pelo desemprego e pela renda. E com os programas sociais, a correção do salário mínimo, tudo isso, manteve a renda dessa classe, então ela não chegou a sentir a crise. Quem sentiu mais foi da classe média para cima, que é quem está também no mercado financeiro, na bolsa, tudo isso, onde o impacto foi muito forte. Nós temos o Índice Nacional de Confiança, feito pela Ipsos, para a Associação Comercial. Nós sentimos uma queda da confiança nos primeiros meses da crise, não muito aguda, mas muito ligada ao desemprego, quando aquele noticiário do desemprego ficou muito forte. Na hora que arrefeceu o noticiário... Medo, né? Medo. Exato. As pessoas ficam inseguras com relação ao próprio emprego. Na medida em que o noticiário do desemprego foi amainando, e até começaram notícias de que o emprego está crescendo, a confiança está voltando. Já de maio para cá nós temos sentido um aumento da confiança. Voltaremos em seguida com Marcel Solimeu, com o economista Marcel Solimeu, para discutir esses aspectos da economia brasileira, e especialmente da área do comércio e do varejo, logo depois do intervalo. Fique conosco, voltamos já já.